2026, eleições, cenário político nacional. Teve na última semana, agora de dezembro, a carta do Jair Bolsonaro, lida na porta do hospital por Flávio Bolsonaro, em que ele coloca o Flávio Bolsonaro como indicado dele, como candidato à presidência da República em 2026, dizendo que Flávio Bolsonaro é a continuidade. Tem um amigo meu que disse que foi impressionado. Não, que foi impressionado do Bolsonaro saber escrever um texto com começo, meio e fim. Né? Até porque ele nunca demonstrou que sabia escrever um texto com começo, meio e fim. Nunca tem um discurso com começo, meio e fim. Mas, enfim, a carta estava lá, de próprio punho. Se foi ditada ou não, nunca iremos saber. Mas essa carta causa um racha no bolsonarismo. Né? Que o bolsonarismo ele tinha essa ideia, né? De o candidato é o Tarcísio. E nós sempre falávamos, o candidato não é o Tarcísio, o candidato é um Bolsonaro. E aí, internamente, essa disputa continua acontecendo, tanto que o Bolsonaro tinha uma entrevista para conceder. De última hora, ele não concede essa entrevista. E o que diz é que o PL e a Michelle não queriam essa entrevista, porque nessa entrevista ele ia falar o que está na carta. Né? Que o Flávio era o candidato dele. Então, isso continua deixando o bolsonarismo, o núcleo duro, rachado, né? Porque, embora o Flávio Bolsonaro não fosse o que tivesse a maior intenção de voto, a Michelle, ela fala como candidata, né? Ela fez um pronunciamento no Natal como candidata, né? Aquilo aí não é pronunciamento de candidato ao Senado. Né? Então, talvez ela não tenha se convencido de ser o Flávio, mas a carta do bolsonarismo sai com o Flávio, então a preço de hoje. Tanto que o Flávio disse que tinha um preço para deixar a candidatura dele. E o preço era a anistia. O Centrão, como é bom negociante, pagou barato, disse que dava dosimetria, mas, mais uma vez, o bolsonarismo não cumpriu com o que estava dizendo. Ele disse, não é isso que eu quero. Ele aumentou o preço, eu quero a anistia com meu pai na urna. Então, ele está exigindo um preço. Quem exige um preço que não pode ser pago, não tem preço. Né? Não tem preço. Então, o Centrão, que fez o que pôde para poder viabilizar o candidato da Faria Lima, que é o Tarcísio de Freitas, termina o ano sem candidato, termina o ano pagando um preço que não foi aceito, que era a dosimetria, e tendo que aceitar Flávio Bolsonaro como candidato. Então, o que é que podemos aprender daí? Que a direita vai ter mais de uma candidatura em 2026, vamos ter a candidatura do bolsonarismo e uma candidatura do centro-direita ali, não sei se pode ser Ratinho, pode ser Zema, pode ser o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, ou pode ser um terceiro ou quarto, que a gente nem está falando ainda no nome. Então, certamente não vai ser o Tarcísio, que ele não tem coragem de ir contra o bolsonarismo, mas o Ratinho também vai ficar muito difícil para o Ratinho Júnior se desvencilhar do bolsonarismo. Acho que o Caiado é o que é mais, embora ele tenha enfrentado o bolsonarismo na pandemia, né? Ele tem história própria, embora ele tenha se juntado novamente ao bolsonarismo e tendo feito todo um discurso pela anistia, ele é talvez ali o mais afastado que tenha condições de fazer frente, né, no campo da direita. Então a direita está fragmentada e a esquerda tem só um candidato, que é o candidato Lula, que busca a sua reeleição, o 4º mandato na presidência do Brasil. Portanto, a direita vai para 2026 fragmentada. Os esforços que foram feitos para a união não foram aceitos, porque inteligentemente o Bolsonaro percebeu que se ele largasse a mão do Centrão, ele ia ser mais um na cadeia esquecido. Então ele se mantém vivo